Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Eu gostaria de continuar o estudo com os irmãos a respeito dos atributos de Deus. Hoje nós vamos tratar a respeito da imutabilidade de Deus. Nós estamos fazendo o nosso estudo com base no texto do autor Arthur Pink, do mesmo nome, Os Atributos de Deus. Nós caminhamos junto com esse pastor inglês durante esse estudo. Nós conceituamos esse atributo, afirmando que Deus é perpetuamente o mesmo, não sujeito a mudança nenhuma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Acompanhe comigo como esse atributo se manifesta nas Escrituras. Primeiro, as Escrituras afirmam que Deus é imutável em sua essência. Em Malaquias, capítulo 3, verso 6, o Senhor afirma: "Eu, o Senhor, não mudo." Somente um Deus todo-poderoso pode dizer: "Eu sou o que sou." Ele não era, ele não vai ser, ele é o que é, como nós lemos em Êxodo capítulo 3, verso 14. Dessa forma, o seu poder jamais pode diminuir, nem a sua glória se desvanecer. Não é nada que as criaturas possam fazer, não há nada que o próprio Deus faça que diminua a sua grandeza, que diminua a sua sabedoria, a sua perfeição. Nenhum dos seus atributos é mudado durante a história, porque ele não está sujeito à história. É isso que nos afirma a imutabilidade, sendo a essência ou estando na essência de Deus. Deus é, portanto, imutável nos seus atributos. Nós podemos tomar como exemplo o amor de Deus e a sua palavra. No Salmos 119, verso 89, nós lemos que a sua palavra permanece no céu. Nós lemos em Jeremias capítulo 31, verso 3, "Com amor eterno te amei", ou seja, o amor de Deus não muda nem ontem, nem hoje, nem mudará nunca. Em João capítulo 13, verso 1, nós lemos: "Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim." O amor de Deus não muda, a palavra de Deus não muda, nenhum dos seus atributos pode variar, porque ele é imutável em sua essência, em seu ser. Tudo que os atributos de Deus eram antes do universo ser chamado à existência são precisamente o mesmo agora e permanecerão assim para todo sempre. Irmãos, nós cremos que Deus é imutável no seu conselho. Nós enxergamos nas Escrituras que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós lemos também em Samuel capítulo 15, verso 29, "A força de Israel não mente, nem se arrepende, portanto, não é um homem para que se arrependa." Irmãos, nós às vezes lemos na Bíblia: Deus se arrependeu dessa ação, daquela ação. Nós entendemos que as Escrituras é quem devem interpretar as próprias Escrituras, e nós cremos que em alguns momentos Deus, quando fala de si mesmo, acomoda a sua linguagem de forma que nós podemos, com a nossa limitação, com a nossa capacidade limitada de raciocínio, entender a respeito dos atributos desse Deus. E por isso que às vezes ele descreve a si mesmo como sendo revestido de membros corporais como olhos, ouvidos, mãos. Essa ideia é que nos faz entender que quando ele diz: "Olha, Deus se arrependeu", ele não está dizendo que ele mudou do seu propósito, mas que aquilo que estava caminhando errado foi reorganizado, que a compreensão que estava sendo falha dos homens passou a ser verdadeira e o caminho pôde correr de acordo com a vontade de Deus. Os homens é quem mudam nessa estrutura, os homens é que mudam nessa relação. Deus não é homem para que minta e ele não está sujeito aos mimos dos homens, ele não está sujeito às relações dos homens, ele não está sujeito à barganha dos homens. Deus é Deus e ele não se arrepende dos seus propósitos. E isso é de extrema relevância para o nosso relacionamento com ele. Vamos então perceber como esse texto ou como esse atributo é relevante para os nossos dias, para o dia a dia da igreja. Usando esse versículo de Romanos capítulo 11, verso 29, que afirma que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, nós devemos compreender que existe uma distância infinita entre o Criador e a criatura, entre as coisas que foram criadas, dentre elas a mais elevada, a mudança, a variação, a ação do tempo. O que falta para uma criatura tomar as suas decisões, ou o que falta para uma criatura reagir ao tempo, primeiro é a falta de previsão, ele não consegue antecipar o tempo. Em segundo, a ausência de poder
para executar aquilo que planeja, de forma que Deus não se arrepende dos seus desígnios, Deus não se arrepende dos seus conselhos, porque Ele não está ligado a essa variação de tempo. Ele pode fazer tudo o que quer, Ele tem poder para executar, Ele sabe tudo o que vai acontecer, de forma que Ele não pode ser enganado por mim, Ele não pode ser enganado por você, Ele não pode ser enganado por nada. Não existe sombra de variação no conselho e nos decretos de Deus, como nós já estamos vendo nos estudos aqui sobre os atributos de Deus. Que resposta como igreja, então, nós devemos dar? A primeira delas é que nós somos incentivados à oração. Pelo fato de Deus ser Deus e não mudar, de não haver nele sombra de variação, nós podemos crer que todos os atributos dele, a sua justiça, o seu amor, a sua soberania, o seu governo, todas essas coisas continuam sendo o mesmo desde antes e será eternamente. Dessa forma, nós podemos crer que esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, cheio de poder, Ele faz aquilo que quer. Ele é o Deus sobre todas as coisas e nós somos incentivados a orar porque esse Deus não muda. Mas você pode estar se perguntando qual é a utilidade de orar se a vontade de Deus já foi fixada. Então nós temos duas explicações para isso. A primeira é que Deus exige, Ele nos ensina a orar, o Pai nos ensina a buscá-lo, o próprio Cristo nos ensina a orar, Ele exige que nós nos conectemos com Ele através da oração. Segundo, é que Ele garante que se nós pedirmos qualquer coisa segundo a sua própria vontade, Ele vai nos ouvir. Deus não está passivo de barganha, Deus não está passivo aos nossos sentimentos, às nossas ideias, porque Ele sabe muito mais e mais profundamente do que eu e você. Ele sabe do meu coração, Ele sabe dos anseios do meu coração, Ele sabe que o meu coração é pecaminoso, Ele sabe do futuro, Ele sabe se o que eu desejo hoje será bom ou não para mim lá na frente. Ele sabe de todas as coisas e Ele tem poder para executar. E é por isso que nós podemos crer e nós devemos orar e buscar a vontade do Senhor nas nossas orações, porque se nós pedirmos qualquer coisa segundo a vontade do Pai, Ele nos ouve. Se esse atributo, meus irmãos, promove confiança, promove incentivo à oração para aqueles que são do Senhor, ele também promove terror para os ímpios. Ouça o que o nosso irmão Arthur Pink nos fala. Os que o desafiam, transgridem suas leis, não têm interesse em sua glória, mas vivem como se ele não existisse, não devem imaginar que quando no dia final clamarem a ele por misericórdia, ele mudará sua vontade, revogará sua palavra, rescindirá suas ameaças terríveis. Irmãos, a pregação do Evangelho é urgente, porque o Senhor não vai levantar a mão, o Senhor não vai deixar de exercer o seu furor, como nós lemos lá em Ezequiel capítulo 8, verso 18, pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Meu irmão, um Deus santo, imutavelmente santo. Deus não revoga as suas leis. Deus odeia o pecado e Ele odeia eternamente o pecado e não vai tirar a sua mão. O salário do pecado é a morte. Por isso que nós devemos buscar ao Senhor, buscar a sua salvação, nós devemos clamar ao Senhor pela sua redenção e glorificar porque Ele redimiu aqueles que Ele quer, porque a realidade do inferno, o castigo do pecado para todos os que morrem, é certo, o Senhor não revogará a sua lei. O Senhor é o grande Deus imutável. Cabe a nós, criaturas que estão diante da ação do tempo, que se arrependem, que são infiéis nas suas palavras, que voltam atrás nos seus pensamentos. Cabe a nós, criaturas assim, glorificar e exaltar o nome de Deus. Hoje, quando você estiver orando ao Senhor, ao final desse momento de estudo, clame ao Senhor, para que você entenda que Deus é o mesmo ontem, hoje e há de ser sempre, e todas as coisas que são boas para aqueles que buscam ao Senhor, para aqueles que o amam, para aqueles que são o seu povo, todas essas coisas são garantidas porque aquilo que Ele prometeu vai acontecer, Ele não muda. Quem Ele é, o Deus que abriu o mar, o Deus que mandou seu Filho amado Jesus por amor pelos seus filhos, por aqueles a quem Ele queria salvar, esse Deus não muda e nós podemos confiar nesse Deus com todo o nosso coração. Então ore ao Senhor, peça para que o Senhor enche o seu coração de confiança, mas ore também para que o Senhor possa te fazer caminhar para um relacionamento sério com Ele, que você possa entender e buscar
evangelizar, falar da graça salvadora de Cristo Jesus para aqueles que precisam ouvir, sabendo que todas as promessas do Senhor vão se cumprir. Aquelas que mostram e que abraçam os seus filhos e aquelas que colocam o ímpio, Satanás e seus anjos no seu devido lugar. Não há lugar para meias ideias, não há lugar para arrependimentos no Senhor. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.